O público e o privado na educação brasileira. Ao abordar este assunto, é importante levar em conta o que diz a Constituição Brasileira, de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93, 94/96, o Ministério da Educação e suas portarias e outras normas, o Conselho Nacional de Educação, também conhecido como CNE, o que também dizem as secretarias estaduais, municipais de educação e seus respectivos conselhos. Isso é importante porque temos duas situações distintas. As escolas públicas precisam cumprir determinadas determinações que, por outro lado, as escolas privadas, particulares, não têm. Existe uma legislação básica, existe uma diretriz básica que todas as escolas devem cumprir. Por exemplo, a questão do ensino das africanidades. Tanto as escolas particulares quanto as escolas públicas devem ensinar a história da África. Isso faz parte, é comum. Porém, a organização curricular de uma escola particular pode ser diferenciada da organização curricular de uma escola pública, em função das ideologias dos seus proprietários, da religião, porque podemos ter escolas particulares confessionais, ou seja, escolas religiosas, tanto católicas, quanto protestantes, quanto de qualquer outra ideologia. As escolas particulares não precisam seguir o princípio do Estado laico, por isso existem escolas confessionais, religiosas. O princípio do Estado laico diz que todo setor público não pode defender ou priorizar qualquer religião, qualquer ideologia. Já uma escola particular, confessional, como não tem a obrigatoriedade de seguir esse dispositivo legal, pode sim oferecer um estudo baseado numa religião, organizar o seu currículo com princípios, bases de uma fé qualquer que seja, sem prejuízo algum para o aluno ou para a família, no tocante aos conteúdos básicos nacionais. O que eu quero dizer com isso é que uma escola particular pode ter uma organização curricular, ter um plano, um projeto pedagógico diferente das escolas públicas, porém ela deve seguir o disposto legalmente, que é comum a todas elas, mas possui algumas exceções, como o exemplo que eu acabei de falar, que é do Estado laico. Ele não tem que seguir esse Estado laico. Outra questão, a escola particular, por ter essa autonomia, pode definir os seus currículos, definir o seu sistema de matrícula, definir o seu sistema de aprovação e de avaliação de rendimento dos alunos de maneira diferente do sistema público. Uma escola privada pode fazer testes de seleção, pode determinar o perfil do aluno que ela deseja, o que não pode acontecer em uma escola pública. Numa escola pública, todos aqueles que a procurarem devem ser matriculados sem nenhum tipo de distinção, o que não ocorre numa escola particular. Ainda, em termos de autonomia financeira, é evidente que a escola particular tem uma vantagem em comparação com a escola pública. Os investimentos podem ser feitos diretamente pelos donos, pelo proprietário da escola, sem a necessidade de passar pela burocracia de licitações, pregões e coisas assim. Então ele pode utilizar o dinheiro
que existe disponível na escola da maneira que ele bem entender, em conformidade também com aquilo que é a filosofia daquela escola particular. Por isso a gente encontra escolas particulares com mais conforto, com melhores equipamentos do que escolas públicas, que não possuem tanta autonomia assim. Apesar de existirem programas, como o programa Dinheiro Direto na Escola, mas as escolas públicas têm uma autonomia limitada financeiramente falando. Por outro lado, na autonomia didática, na autonomia pedagógica, uma escola particular se vê presa às suas ideologias, se vê presa a um certo grupo de conceitos, de entendimentos que muitas vezes delimitam a formação do sujeito, pois é próprio daquela escola. Numa escola pública, a gente tem uma formação universal, onde cada professor e cada escola tem a liberdade de priorizar questões que são mais próximas aos alunos, de levar os alunos a refletir sobre situações do seu cotidiano. Em relação à autonomia didática e pedagógica, os professores da rede particular sofrem com a impossibilidade de poderem criar, de poderem elaborar atividades ou construir seu próprio plano de aula, porque as escolas privadas já montam, constroem os seus currículos, constroem as suas metodologias e basta ao professor da escola particular simplesmente segui-las. Ou seja, são materiais construídos por outras pessoas, em que muitas vezes o professor da escola particular não participou, e ele é obrigado a seguir aquilo que foi previamente estabelecido. Isso é um problema, pois o professor fica anulado em termos de pensamento, em termos de construção pedagógica. Mas alguns, diante das condições de trabalho e da remuneração, preferem atuar no setor privado, porque quando comparado o público, tanto de uma escola particular quanto uma escola privada, a gente vai ter grandes diferenças, e a remuneração muito mais ainda. Temos os planos de carreira de cada sistema estadual, sistema municipal, e os salários comparados à rede privada realmente são muito baixos. Por isso alguns professores se sujeitam a essa situação, de terem que necessariamente cumprir com determinações das quais eles não fizeram parte, não conhecem. Isso não existe numa escola pública. Numa escola pública nós temos as proposições, as diretrizes que norteiam o trabalho, e cada professor vai, diante daquilo que é proposto, elaborar, criar o seu plano de aula, o seu plano de ensino, o seu planejamento. Ele deve cumprir tudo aquilo que está previsto para aquela etapa, para aquele ano, mas ele é o dono do próprio processo. Ele vai determinar quando e como determinados aspectos serão discutidos com os alunos, o que não ocorre em grande parte nas escolas particulares, pois tudo deve ser seguido de maneira cronometrada, dentro da programação estabelecida pela direção da escola. Então, essas diferenças são importantes. Dessa maneira, a gente pode dizer que a escola particular direciona os seus alunos a uma formação de acordo com a filosofia dessa escola, com a ideologia dessa escola, com a forma de pensar o mundo e a sociedade que aquela escola possui. Então, teremos muitas diferenças entre as escolas particulares,
especialmente as que são confessionais e as que não são confessionais. Nas escolas confessionais, a questão da religiosidade é muito forte, é muito presente, seja ela católica, seja ela protestante, enfim. Algo que não ocorre nas escolas públicas. Não há esse direcionamento bem marcado, bem fechado em termos de formação do aluno. Em tese, as escolas particulares buscam uma formação direcionada para a aprovação em concursos e em testes de vestibular. Como agora nós temos o Enem, sendo utilizado pela maioria das universidades, tanto particulares quanto privadas, os seus programas, o seu projeto pedagógico tem sido voltado essencialmente para que os alunos consigam a aprovação no Enem. Então fica uma proposta muito conteudista, muito propedêutica, onde questões, por exemplo, relacionadas à cidadania, valores, diversidade, possivelmente não aparecem, não venham a aparecer. Já numa escola pública, existe a formação voltada para os testes, sim, obviamente, mas também uma preocupação com a formação do cidadão. E há escolas públicas com tanta qualidade quanto as escolas particulares. O que faz então, o que leva então um pai a matricular o seu filho em uma escola particular? Primeiro, temos a questão financeira, a possibilidade da família em arcar com os custos de uma escola privada. Em segundo lugar, a gente pode apontar como um investimento da família na criança para que ela possa futuramente obter sucesso na vida, escolher uma carreira como medicina, engenharia, advocacia, porque a formação permite ao aluno da escola particular ter maior sucesso, em parte, do que os alunos de escolas públicas quando se defrontam com esses testes, por causa da formação. Então o pai às vezes abre mão de questões da própria família, de melhorar condições de vida da própria família, para pagar altas mensalidades visando o futuro do filho. Entretanto, estudos demonstram que não há uma relação matemática, não há uma relação linear. Não é porque estudou em escola particular que necessariamente conseguirá ser aprovado no Enem ou em um vestibular para um curso qualquer. E nem o contrário, não é porque foi estudante de escola pública que não conseguirá passar pelo Enem ou qualquer outro teste. De maneira que é muito mais do aluno, das relações familiares, do que propriamente da escola, esse aspecto. Temos, portanto, uma escola particular muito voltada para a manutenção de um status. A família prefere apresentar o seu filho no condomínio, no prédio onde mora, como um estudante de escola particular do que como um estudante de escola pública, por medo até mesmo de ser ridicularizado, de passar vergonha, se sentir envergonhado pelo fato do filho estudar em uma escola pública, quando essa relação de qualidade não é tão gritante assim. E eu falo isso como tendo por base os resultados do PISA, que é uma avaliação internacional, realizada em vários países, inclusive no Brasil, e os resultados dos alunos das escolas públicas e particulares é praticamente o mesmo. Não há grande diferença no resultado final obtido pelos alunos, tanto da escola pública quanto da escola particular, nesse programa de avaliação internacional. De modo que eu entendo que é um direito de cada um optar pela escola pública ou escola particular, mas a grande diferença
está no poder de financiamento que a escola particular possui, e aí oferecer melhores equipamentos, melhor estrutura, melhor conforto para o aluno do que uma escola pública, mas não necessariamente um melhor processo de ensino-aprendizagem. Portanto, essa dicotomia escola pública e escola privada precisa ser repensada, ela precisa ser rediscutida entre nós, que valorizemos o ensino público, a escola pública, e lutemos para a melhoria das qualidades, das condições de trabalho, de ensino, enfim, e de salário também do profissional da escola pública. Sobre o primeiro desafio, a questão da formação dos professores, nós temos várias dificuldades em nosso país. Em primeiro lugar, quem busca os cursos de licenciatura, geralmente são as pessoas que optaram por outros cursos, não conseguiram sucesso e acabaram entrando num curso de formação de professores, como curso de letras, um curso de pedagogia. A formação, então, é o primeiro desafio nesse sentido. Quem é o público? Qual é o público? Quem vai para uma faculdade de educação? Quem deseja se formar professor? Nós temos pessoas com várias deficiências de formação anterior, obtida no ensino médio, na educação básica, que precisam ser, depois, na universidade, problematizadas, corrigidas. De certa forma, elas precisam ser sanadas. Então, esse é um detalhe. Um outro aspecto importante é a proliferação de cursos de formação de professores pelo Brasil. Temos inúmeros cursos com inúmeros projetos pedagógicos e a qualidade nem sempre é a mais desejada, nem sempre é a desejada. Então a formação inicial se apresenta como um grande entrave para todos nós, educadores. Como se não bastasse, a formação continuada também carece de pesquisa, de envolvimento, de investimento. Uma vez que o professor se faz na prática da sala de aula. Nenhum curso superior vai dar conta de contemplar as diversas situações vivenciadas durante o exercício da profissão, e nem o curso de pedagogia. Portanto, muitas situações serão vivenciadas pelos futuros pedagogos no dia a dia da profissão. E aí surge a necessidade de uma formação mais específica em determinadas áreas. Por exemplo, uma formação específica em alfabetização e letramento matemáticos. Um curso de 40 horas, um curso de curta duração, para que aquele professor possa se aprofundar naquele tema. O que acontece? Muitas vezes o professor trabalha em 2 escolas, até mesmo 3 escolas. E como ele poderá se dedicar a essa formação extra? Esse é um grande problema. Ou seja, ele sai da universidade com uma formação precária, em função também de ter passado por uma educação básica de maneira precária, e não tem condições de, no exercício da profissão, aprimorar e adquirir novos conhecimentos. Por isso a formação, ela precisa ser revista, precisa ser repensada. Temos as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia e para os cursos de formação de professores, mas cada vez mais as pessoas optam por outros cursos superiores. Diminui a cada ano o número de pessoas que procuram a docência, que procuram as licenciaturas, de maneira que a formação passa a ter um papel fundamental na resolução ou no conjunto, como um conjunto que fará parte da resolução dos problemas educacionais. Precisamos focar
na formação inicial dos professores, com muita clareza, com muita objetividade, com muita firmeza, pois esses profissionais serão os formadores de outros profissionais no futuro, no caso específico das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Um segundo desafio muito importante para todos nós é a carreira profissional do professor e as condições de trabalho. Esse item tem ligação direta com o primeiro, formação, pois as pessoas que procuram os cursos de professores já vão sabendo que a carreira é pouco atrativa. Então, quando nós temos sistemas públicos que dão poucas condições de trabalho aos seus profissionais, as pessoas, a sociedade busca outras alternativas, que não a docência. A carreira do professor precisa ser revista nacionalmente. Ela precisa ser padronizada nacionalmente. Como a gente já conversou, existem 3 sistemas, o nacional, o estadual e o federal. E cada um desses sistemas apresenta uma carreira para o professor. Em Belo Horizonte, como exemplo, na nossa região metropolitana, temos diferentes salários e diferentes planos de carreira. Belo Horizonte apresenta uma possibilidade, a cidade de Contagem apresenta uma outra, a cidade de Betim, por sua vez, também tem uma outra forma de remunerar e de criar os planos de carreira dos seus professores. E comparado também com o estado de Minas Gerais, há uma discrepância muito grande. Então, a carreira precisaria ser unificada nacionalmente, para que não houvesse essas disparidades salariais, de condições de trabalho e de plano de carreira. Então, o que é válido numa cidade não é válido em outra. O que é válido numa cidade não é válido no estado e vice-versa. As promoções, os reajustes salariais são todos diferenciados de acordo com cada sistema. Isso é muito complicado, inclusive no momento de se unificar a carreira em prol de lutas. Pois uma cidade convoca uma paralisação porque ela recebe menos, as condições de trabalho são piores do que uma outra cidade, mas somente aquela cidade paralisa, a outra não paralisa, porque as condições de trabalho são melhores, os salários são melhores. Então isso desmobiliza a categoria, acaba ficando cada sistema lutando por melhorias, quando na verdade todos deveriam lutar juntos pelas melhorias necessárias na carreira, no salário e nas condições de trabalho. E isso só se resolveria com um plano de carreira nacional. É o que o governo federal vem tentando através do piso nacional salarial, mas não é através do piso salarial que isso será resolvido. Apenas com a federalização, a padronização nacional dos planos de cargos, dos planos de carreira dos professores e de salário, é que nós poderemos ter uma classe docente unida, unificada e que com capacidade de lutar por melhorias nas condições de trabalho. Finalizando, uma grande questão da carreira, que ela deveria ser entendida como um plano de Estado, não um plano de governo. Quando é um plano de governo, se troca o governador e se troca o prefeito, as coisas se modificam. Há uma alteração na forma de organização do trabalho, na forma de remuneração dos professores. Quando se trata de um plano de governo, de Estado, isso não acontece, não importa a troca de governo, é um plano de Estado. Então, enquanto plano de Estado, não é possível que um governador, um
prefeito de um partido X ou YZ altere aquela questão. A educação brasileira expandiu muito nos últimos anos. Até os anos 80, nem todas as pessoas tinham a possibilidade de frequentar a escola. Hoje, grande parte da população, cerca de 96%, 97% da população, está inserida na escola. Com isso, temos crianças, adolescentes, jovens, de diversas origens, com diferentes bagagens culturais, sociais, diferentes experiências de vida, diferentes necessidades, inclusive as questões da educação especial. Então, numa sala de aula, é comum encontrarmos alunos de diferentes tipos, com diferentes histórias e experiências. Podemos encontrar alunos que nunca viram um livro na sua vida, pois a família não faz parte da cultura familiar, leitura, né? Não existe esse hábito de leitura na família daquela criança. Por outro lado, há crianças que desde cedo foram estimuladas e já bem pequena já tem seus livros, fazem pinturas, seus desenhos, né? Isso evidentemente traz um impacto para o professor, pois ele vai ter que lidar com um aluno que nunca viu um lápis, nunca pegou em um lápis ou nunca viu um livro, e aluno que já está acostumado com essa situação. A diversidade cultural, alunos que vêm de outros estados, que vêm de outras cidades, com seus sotaques, com os seus trejeitos próprios da sua história de vida, que muitas vezes são motivos de bullying dentro da escola. Então são 25, 30 crianças bem diferentes, muito heterogêneas. Não é mais uma turma dos anos 70, até mesmo início dos anos 80, quando todos eram muito parecidos. Aquela turma mais idealizada que alguns professores sentem falta. Sentem falta porque eles não dão conta de lidar com essa diversidade social, cultural, financeira, enfim, que existe hoje em dia na sala de aula. E é muito difícil, realmente, pois o professor deve lançar mão dos seus preconceitos, de suas pré-noções, deve estar aberto ao diálogo com o diferente, deve estar aberto a se encontrar com o outro, deixar de estigmatizar alunos, que é algo muito recorrente, infelizmente, ainda hoje. Ele precisa lidar com essa diferença, com essa diversidade, sem ser desigual, sem dar um tratamento desigual a cada um dos seus alunos. Isso esbarra também na questão da formação, esbarra também na questão das condições de trabalho, evidentemente, mas é também algo íntimo, algo muito pessoal do professor. Ele deve estar disposto a abrir mão das suas pré-noções. Então, um professor racista, ele precisa rever, né, a sua condição de cidadão, de pessoa no mundo. Não cabe mais o racismo hoje em dia, a questão homofóbica, a questão religiosa. Todos devem ser tratados sem distinção, independentemente daquilo que o professor acredita. O professor gosta de MPB, gosta de música clássica, por exemplo, aí o aluno vem com funk, então já é logo discriminado, taxado. O professor precisa trabalhar o funk e mostrar para o aluno as outras possibilidades existentes. Dizer para o aluno, o seu mundo não se resume somente ao funk. Você pode gostar do funk pelo resto da sua vida, mas eis que te apresento outras possibilidades que você pode vir a gostar. Da mesma maneira, as outras artes,
a sensibilidade estética. O aluno, às vezes, nunca viu um quadro na sua vida de um pintor, famoso ou não, nunca visitou um cinema, um teatro, um museu, isso lhe falta. Então o professor não pode ter um ideal de aluno, ele precisa saber lidar com essas diferenças, precisa fazer um exercício de reflexão interna, intenso, para livrar-se dessas pré-noções, desses preconceitos e procurar reconhecer a diversidade existente na sala de aula, a despeito daquilo que ele pensa, a despeito daquilo que ele acredita, pois ele não pode, de maneira alguma, sobrepor aquilo que ele acredita aos alunos.